Cuidar da rinite é crucial para evitar complicações sérias como asma e bronquite. Pode evoluir para uma doença até mais grave, como asma, bronquite, esse tipo de coisa? É muito bom o seu comentário. Como eu havia falado, sim, existe a chamada marcha atópica, que até na medicina a gente chama de marcha atópica invertida. Então, a marcha atópica não invertida é quando começa pela pele, e a invertida quando começa pelo nariz. Então, por exemplo, uma rinite ela pode levar a uma sinusite. A sinusite pode levar a asma. A asma pode levar, por assim dizer, a dermatite atópica. Essa dermatite atópica pode evoluir para um problema que a gente chama de esofagite, a chamada esofagite eosinofílica. Então você vê o órgão tão pequenininho, né, que muitas das vezes a gente não dá atenção e a gente acredita que a gente pode ir relevando. Olha quantos problemas ele pode causar. Ele pode causar um problema no nariz, ele pode causar um problema no seio da face, ele pode causar um problema no pulmão, ele pode causar um problema na pele, levando a dermatite atópica, e ele pode causar um problema no esôfago, causando processo inflamatório como a esofagite eosinofílica. Então, assim, por isso, mamães e papais aí que estão me ouvindo, se seu filho começar com um quadro de rinite, você precisa buscar seu médico alergista, ou seu médico otorrino, ou médico devidamente registrado, para que você possa iniciar logo o tratamento e já cortar o mal pela raiz. Porque muitas das vezes uma medicação local durante algum período, como um controle ambiental, lavagem nasal e outras medidas, elas já são suficientes para evitar que seu filho desenvolva toda essa cascata de problemas, né, que é causada pelo próprio nariz. Então, por exemplo, você fazer o controle ambiental, que é algo simples, é algo que todo mundo pode fazer em casa sem consultar o médico. O controle ambiental, retirar tapete, cortina, carpete, edredom, bicho de pelúcia, tudo aquilo que acumule poeira e, principalmente, forrar o colchão e travesseiro com material impermeável do tipo Napa ou PVC. Nós passamos mais ou menos um terço das nossas vidas sob o colchão e travesseiro. A gente, quando deita no colchão, encosta a nossa cabeça no travesseiro, a gente descama pele, a gente descama pelo, no caso dos animais, a gente descama cabelo. Esse cabelo ele é rico em queratina, essa pele ela é rica em queratina, o pelo dos animais é rico em queratina, as penas também dos travesseiros são ricos em queratina. Então, essa queratina serve de alimento para o principal causador de alergia, que é o ácaro. Então, quanto mais você tiver coisas que acumulem queratina no lugar onde você vai dormir, mais você vai ter ácaro e mais você vai ter alergia, porque o ácaro é o principal causador das alergias aqui no Brasil. Então, a forração do colchão e travesseiro com material impermeável, criando uma barreira impermeável entre o seu corpo, o colchão e o travesseiro, é muito importante. Porque, primeiro, que você tira o alimento do ácaro. O ácaro passa a não se alimentar mais daquela pele descamada, né? E, segundo, que você faz o bloqueio, né, entre todo aquele ácaro que está ali dentro e as suas vias respiratórias. Lembrando que em alguns anos, né, o peso do travesseiro, o peso do colchão dobra e até triplica pela quantidade de ácaros produzidos, de ácaros mortos, de fezes de ácaros ali. Então você vê como o negócio é sério, né? E como a gente precisa fazer essa prevenção para que a gente não desenvolva essas situações. E também retirar, por assim dizer, produtos químicos com cheiro forte, com perfumes, tentar utilizar produtos sem fragrância e produtos que irritem menos a mucosa respiratória, principalmente na lavagem das suas roupas. Então, por exemplo, se o paciente já tem quadro respiratório, ele deve optar pelo sabão de coco. O sabão de coco é um tipo de produto que limpa bem a sua roupa e, ao mesmo tempo, não causa aquele processo irritativo. E não fazer uso do amaciante, trocar o amaciante, por assim dizer, por alguns tipos de produtos, como o vinagre de maçã e o próprio vinagre de álcool, que ajudam a amaciar a sua roupa sem causar o processo alérgico respiratório, né? Diminuindo bastante o processo alérgico respiratório. Doutor, na sua fala você falou um pouco sobre os pais, né, tomarem mais cuidado com as crianças, prestarem mais atenção nas crianças. Existe uma faixa etária mais vulnerável, então? Ou as doenças respiratórias elas podem aparecer aí em qualquer momento da vida? Não, é excelente a sua e a gente pode falar bastante coisa sobre isso. Olha, uma criança quando está dentro do útero, ela é uma criança que tem um perfil que a gente chama de perfil imunológico alérgico. Olha que não é nem a idade da criança, isso começa com a mãe, entendeu? Existem estudos científicos, por assim dizer, que mostram que mães tabagistas têm uma chance de 50% a mais de terem filhos com asma
mesmo mesmo parando de fumar durante o início da gestação, do que mães não tabagistas. Então, a chance do filho ter asma é de 50% para mães tabagistas por causa de um fenômeno que a gente chama epigenético, que é um fenômeno onde o ambiente, onde os hábitos de vida, tudo aquilo influencia no seu genoma e faz com que aqueles genes da asma eles apareçam. Mas, naturalmente, vamos falar aqui de uma situação natural, sem a mãe ser tabagista, etc. Naturalmente, a criança dentro do útero é uma criança com perfil que a gente chama perfil TH2, perfil de alergia. Por que isso acontece? Porque é um método natural do organismo da criança de evitar o abortamento espontâneo, entende? Então, o perfil da mãe é o chamado perfil TH1, o perfil da criança é o chamado perfil TH2, que é o perfil alérgico. Então, aquele perfil diferenciado da mãe protege aquele perfil diferenciado da criança, protege a criança, por assim dizer, de uma reação imunológica que a mãe venha fazer, o corpo dela, no sentido de levar ao abortamento. Mas a natureza é muito sábia. Ou seja, a partir do momento que a criança nasce, já tem mecanismos de compensação dessa situação. Então, por exemplo, o parto natural, eu sei que hoje a gente tem muitos problemas em relação a isso, as mulheres estão engravidando mais tarde, nós entendemos tudo isso. Entendeu? Mas só para que vocês entendam o mecanismo e a gente tentar encontrar soluções. O parto natural, ele, de certa forma, coloniza, através do canal vaginal, coloniza aquela criança com bactérias boas do próprio canal vaginal, e aquilo ali já vai induzindo, então, uma resposta imunológica da criança para ela mudar aquele perfil de alergia. Né? A situação também da prematuridade. Se a criança ela nascer prematura, ela também tem aumento do processo alérgico, porque o intestino da criança não está preparado, e, consequentemente, ela acaba recebendo, dentre outros fatores, são inúmeros, mas só para simplificar, recebendo o alimento muito precocemente, e esse alimento recebido precocemente faz, então, com que a criança desenvolva perfil alérgico. E outra situação também é em relação à amamentação. Então, assim, quando a criança nasce, mesmo que seja aquele leite preparado, aquele leite extensamente hidrolisado, aquele leite que o pediatra escolheu da melhor maneira para aquela criança, não é um leite por assim dizer, com proteínas humanas. É leite com proteínas não humanas, com proteínas de outros animais, as chamadas proteínas heterólogas, né?